Vou conversar com você nesse vídeo sobre objetos que eu utilizei para atrair mais dinheiro para minha vida. Eu já falei algumas vezes, inclusive um vídeo recente, né, onde eu faço uma reação do vídeo do Bob Proctor, onde ele fala de objetos, coisas que afastam a prosperidade, né? Que basicamente é você acumular coisas que você não utiliza mais, você usar roupas e coisas do tipo rasgadas, desgastadas e etc. Você ficar acumulando coisas quebradas, enfim. Eu até falo lá, né? Qualquer coisa que emana pobreza, o ideal é que você evite, né? Inclusive cito alguns tipos de objetos, etc. Só ver se o microfone fica certinho aqui para não ficar batendo. Então, isso é algo que eu aprendi e algo que eu apliquei de fato, né? Então, não só, inicialmente eu apliquei nesse sentido de eliminar coisas, mas depois eu consegui aplicar no sentido de adquirir coisas, que tem exatamente o efeito contrário, tá? E só para contextualizar, o que eu até menciono lá nesses vídeos, né? Pode ser que você não tenha assistido, mas assim, olha, tudo é energia, sabe? As coisas são energia, o subliminar influencia mais a gente do que a gente imagina. Então não desconsidere isso, sabe? Não desconsidere o poder que tem tanto para o lado negativo como para algo positivo, tá? E por que objetos são excelentes nesse sentido, né? Objetos, experiências, porque, por exemplo, é ótimo também você utilizar afirmações, você utilizar reprogramação, né? A minha primeira técnica de mudança de mentalidade foi afirmações, lendo um papel. Depois eu comecei a utilizar reprogramação subliminar, tá? Só um detalhe, inclusive, sobre a reprogramação subliminar, né? Aqui abaixo você conhece o método subliminar, que é o meu método de eliminar crenças, né, sobre dinheiro, onde você pode ter uma reprogramação, sabe essas reprogramações que você já viu aqui, né, no YouTube? Você pode ter uma reprogramação exclusiva e personalizada para suas necessidades, tá? Tem um link aqui abaixo, aqui você entende como é que funciona. Bom, então é extremamente eficiente a reprogramação, só que o objeto, a experiência, ele fala com a sua mente mais diretamente, sabe? A sua mente, especialmente quando se você for usar uma técnica de afirmações ou afirmações, onde você mesmo vai repetir, a sua mente inicialmente vai negar aquilo, vai rejeitar aquelas informações. Por quê? Pô, tá muito diferente do que né, do que tá aí dentro. Quando você tem uma experiência ou quando você tem um determinado objeto, não tem muito como a sua mente ficar brigando contra aquilo. É um fato. É um fato. Então ela aceita isso mais facilmente. Beleza? Bom, dito tudo isso, vamos aqui aos objetos. Eu até estou aqui com o computador do lado para não esquecer nenhum. Primeiro, e alguns aqui tem uma história, então eu vou te falar e vou contar uma história. O primeiro foram camisas da Lacoste. Tá? A maioria desses objetos, eles vieram através de um exercício, né, que eu aprendi, que era o seguinte: liste coisas que para você são consideradas coisas de pessoas ricas, né? Quem é rico usa o quê? Tem o quê? Frequenta qual local? E etc. E aí, na minha cabeça, tinha essa ideia da camisa da Lacoste. Tá? Camisa da Lacoste. Eu olhava, se eu visse alguém com a camisa da Lacoste, eu falava, essa pessoa é rica. Né? Então, isso estava na minha mente. E aí, o que eu fiz? Eu adquiri, né, na época, 2 camisas da Lacoste. Claro, né, as coisas mudaram muito, mas eu lembro que na época cada uma era R$150, né? Acho que é como no dinheiro de hoje deve ser uns 200 e alguma coisa, talvez 250, né? Cada uma. E eu estava acostumado a comprar de 30, né? Então, poxa, com R$150 eu compraria 5. Aí eu comprei só uma, no caso foram 2, né, por 300. Então daria para comprar 10 camisas, né? E o que foi engraçado? Engraçado assim, né? Agora, porque na época eu comprei, só que eu não consegui usar de cara, né?
mesmo, pô, tava lá lavadinho e tal, mas na hora de usar era terrível, era desconfortável. Dava uma coisa assim, é como se fosse, nossa, isso aqui não é pra mim. Eu não, eu não mereço isso, eu não sou digno de usar isso. No fundo, era isso que eu sentia, né? Mas aí, à medida que eu comecei a usar, eu fui lutando contra isso, eu usava poucos momentos ali, né, em cada dia, até eu realmente ficar confortável com isso, tá? Então, a camisa da Lacoste foi algo... E assim, é algo que hoje eu nem uso. Hoje eu não gosto de nada com marca. Tudo que eu uso hoje praticamente é sem marca, né? Mas ela já teve esse efeito, já me fez bem aí nesse sentido, tá? Segundo objeto, até trouxe aqui, foi essa caneta, tá? É uma caneta que eu guardo ela ainda, ela não funciona mais. Essa caneta aqui, né? E, pô, existem canetas caríssimas, né? De mais de R$ 1.000. Bem mais, inclusive. Essa caneta, na época, ela foi 120, se não me engano, tá? R$ 120 essa caneta. Poxa, eu estava acostumado a comprar caneta de R$ 2, né? Então já foi algo legal. E eu tenho muito essa questão do dourado, né? O dourado é uma coisa que eu gosto muito, assim, ele, né, tem esse ar aí de riqueza, etc. Então foi uma coisa que eu gostei, né, de ter adquirido. Então, segundo objeto, essa caneta. Terceiro, essa correntinha, corrente de ouro, essa correntinha aqui, né? Ela é fininha, você pode ver, ela é fininha, não é grossa não. Na época eu comprei essa corrente, um pingente de águia. Esse pingente, infelizmente, eu perdi ele jogando futevôlei. A bola bateu lá, ela arrebentou e caiu na areia e nunca mais vi. Alguém pode ser que tenha encontrado, enfim. Mas isso aqui foi, porque deve ter sido uns R$ 1.000, eu acho, essa corrente na época. Isso, a corrente já tem um bom tempo, uns 7 anos, talvez. Acho que isso, uns 7 anos mais ou menos. E aí a corrente também tem essa coisa de... essa questão das coisas douradas, eu sempre gostei, desde criança, eu sempre gostei disso. Então, eu usava lá corrente, comprava pulseira e tal, mas tudo banhado, né? E era um negócio que durava ali um mês, e depois já estava tudo preto, né? O negócio já era descartável mesmo. Mas eu sempre gostei disso, então era uma coisa que estava associado na minha mente a corrente de ouro era uma coisa associada à riqueza para mim. Então, quando eu pude adquirir, isso realmente impactou minha mente positivamente também. Quarta coisa foram relógios, né? Que tem toda uma história aí também, né? Então, aqui eu tô com eu tenho uma pequena coleção, né? O relógio tem toda uma questão, né? Primeiro que também, assim como a questão das correntes, eu sempre gostei. Nessa época também de lá, adolescência, enfim, eu sempre usava, pedia minha mãe para comprar, né? Os relógios. Só que eu tinha uma questão assim, eu lembro isso muito, muito, muito bem. Quando eu ia em um shopping, e aí eu passava perto de uma relojaria, eu não passava muito perto, eu não olhava o preço, eu via sim, mas eu olhava de longe, sabe? Algum motivo, que aí hoje eu sei qual era o motivo, né? Essa questão de merecimento, não ser digno, etc. Mas eu olhava de longe, eu não chegava perto, experimentar sem a menor condições, né, de experimentar. Por todas essas razões, né? Então, o relógio tinha essa questão. E aí, foi uma coisa que foi um dos negócios que eu já tive, né? Por gostar tanto, foi um dos negócios que eu já tive. E até hoje eu lembro assim, hoje eu não posso dizer que eu lembro com pesar, porque, enfim, as coisas acontecem, né? Às vezes acontece como tem que acontecer. Mas, poxa, foi um dos negócios que eu já tive que era extremamente próspero, assim, era um negócio maravilhoso, né? Que era a venda de relógios pela internet, né? E eram relógios originais, relógios que a gente comprava direto da fábrica mesmo, como esse aqui, né? Então, e era um relógio por exemplo, era um relógio de R$ 1.000, a gente comprava por 500, né? Tinha enfim, a margem era muito boa. Só que minha mente ainda não era preparada para esse negócio tão bom e eu me sabotei até a coisa não acontecer, né? Eu antes falava, esse negócio faliu. Não, não é que faliu, eu desisti. Não deu certo. Não, deu certo. Tava tudo certo. Se eu não tivesse desistido, né? Especialmente eu tinha lá muito medo de pagar imposto.
os relógios ficavam na minha casa mesmo também, né? Então, pô, teve uma época lá de a gente ficar com estoque lá de uns 50 mil reais, aí eu já ficava com pânico assim, se alguém entrar e roubar, né, e etc. Enfim. Então, tá aí um outro objeto, outros objetos, né, que são alguns relógios, mas que me impactaram bem positivamente nesse sentido. E o último que eu coloquei é até o que você está vendo ali, aquela poltrona, né? Essa poltrona é muito legal essa história, porque várias essas questões que eu estou dizendo já foram feitas, né? Eu já tinha feito bem antes. A poltrona foi o mais recente, entre aspas, por mais que já tem um bom tempo, tem mais de 4 anos aí. Só que ela eu já estava num outro momento, eu já estava no momento de estar muito bem. Estava no momento já de estar muito bem mesmo. E aí eu estava montando um escritório novo, né? E eu estava lá decorando, etc. E aí estava lá procurando, né? Enfim, objetos de decoração, coisas desse sentido. E aí, por algum motivo, apareceu para mim essa poltrona. Na hora que eu vi, eu falei assim, nossa, isso aqui tá meio demais isso, né? Tá meio demais, acho que tá meio desproporcional. E depois eu percebi, né? Eu falei assim, pô, por que eu tô achando que tá demais? Por que tá desproporcional? Por que isso me incomodou, né? Eu comecei a me questionar por que aquilo tinha me incomodado. E depois fiquei olhando mais para ela assim, e aí eu entrei em uma loja que vende praticamente, só vende né, materiais de luxo assim, nessa linha, né? E eu fiquei olhando, junto com aquela poltrona, eu vi outras coisas assim, eu vi que aquilo me incomodava, sabe? Que eu achava demais ainda, mesmo já estando com uma condição boa naquela época. Mesmo assim aquilo me incomodava. Então eu falo que eu comprei essa poltrona meio que de raiva. Sabe? Eu falei assim, não, esse negócio tá me incomodando, eu vou comprar isso aqui para parar de me incomodar, para eu me acostumar com isso, para eu não achar que isso é demais, que isso é muito para mim. E adquiri, né? Essa poltrona, nessa época aí, deve ter sido uns 3 mil, acho que por aí, tá? Por aí. E foi, olha que engraçado, depois que ela chegou, pô, muito legal, né, aquela coisa, só que eu não sentava nela. Eu não sentava nessa poltrona, né? Eu via, achava muito bonito, mas porque tinha uma coisa ali mesmo, tinha alguma coisa ali ainda de merecimento, de nossa, isso aqui já tá demais pra mim, sabe? É como, se comparando, é como se fosse assim, olha, eu já me permito ter, por exemplo, aqui uma BMW, mas um Porsche eu já não permito. É como se fosse isso, sabe? E aí depois, comecei a sentar nela e aí depois ficou muito tranquilo, né? Mas eu vejo que realmente ela tem isso, porque muitas das pessoas que vêm aqui, elas às vezes não se sentem confortáveis em sentar lá. Tem questões assim, eu percebo isso muito claramente, tá? Bom, esses foram alguns objetos, né? Eu sempre gosto de trazer aqui as minhas experiências reais, né, para mostrar para você que não é só aqui aquela, faça isso, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Mas mais importante do que você talvez copiar o que eu fiz é entender o que funciona para você. Todas essas questões que eu estou te dizendo, todos esses objetos que eu estou te mostrando aqui, te falando, é porque na minha cabeça eles já tinham essa associação, tá? É muito importante você trabalhar isso, você trabalhar com a sua crença, o que você acredita. Na sua cabeça, o que representa a riqueza, né? E o que você puder fazer hoje, nesse sentido, certamente isso vai te ajudar. Eu não falei aqui, eu poderia ter falado de carro, de moto, né? Que foram coisas que eu fui adquirindo, né? E foram impactando também, mas aí já foram outros momentos. É um momento que minha mente já estava transformada nesse sentido, né? Já ajudaram a elevar mais, mas não, já estava em um outro momento, vamos dizer assim, né? Só que eu comecei, cara, com coisa aqui de 100 reais, 100 e alguma coisa, né? Então talvez, seria ótimo você poder ter uma BMW, né? Você poder morar numa casa, num bairro bom, né? Mas talvez não seja possível ainda, mas talvez seja possível algo de 100, algo de 50, algo de 1000, como foi essa correntinha, né? O que é possível você fazer hoje que vai colocar na sua mente que você já está em um patamar melhor, tá? Pense nisso. E caso você ainda sinta dificuldade nesse sentido assim das aquisições, né? Ou independente se você sente ou não,
A reprogramação, ela pode te ajudar, né? Ela pode te ajudar, é um combo, tá? É um combo. O meu processo foi isso, usar afirmações soltas, sozinho, depois criar as reprogramações, só a reprogramação ela já me ajudou a chegar em um nível, os objetos depois me ajudaram a chegar em um outro nível, tá? Então, se você quer tanto entender o que te trava, como eliminar isso de uma vez por todas e de forma praticamente automática, a reprogramação subliminar é melhor nesse sentido. E se você quer algo definitivo, é importante que seja algo personalizado para suas necessidades. Aqui no link abaixo você entende como que você pode ter um áudio exclusivamente feito para suas necessidades, feito por mim. Tá? Toca aqui, entenda lá como é que funciona e se fizer sentido para você, chame lá no WhatsApp, você vai ter todas as explicações de como que funciona isso. Fez sentido essa conversa? Espero que sim. Deixa aqui um comentário, gosto muito de saber o que você pensa. E a gente se vê em um próximo vídeo.